Gente linda, começando mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um vídeo que eu já tinha gravado, né? Contando pra vocês qual foi os meus primeiros sintomas de gravidez, como eu descobri, né, a gravidez. Foi um vídeo que eu já tinha gravado, então por isso que eu vou postar aí pra vocês, tá, gente? Infelizmente eu tive um aborto, né? E acabei perdendo o neném, né? Tive um aborto. Mas isso não significa que porque eu tive um aborto vocês vão ter, né? Porque eu postei o vídeo lá, né, do início do meu aborto e tudo. E teve gente comentando que eu não deveria ter postado o vídeo, gente. Mas se vocês não querem assistir, é só não assistir, só pular, né? Como era um vídeo que eu tava gravando, que eu tinha gravado, que eu já pensava, assim, que de gravar pra ajudar outras mães que estivessem passando por isso, né? Porque a todo momento eu cria que, no milagre, né? Cria que ia dar tudo certo, né? Infelizmente não deu mais, nem por isso perdi a minha fé, né? E, como eu falei, né? Porque eu perdi o meu bebê, que vocês vão perder de vocês também, né? E como eu já tinha gravado o vídeo, eu vou estar postando aí pra vocês, tá bom? Então acompanha aí. Como vocês viram aí no canal recentemente, eu descobri que eu vou ser mamãe, né? Como vocês viram aí, eu estava gravando diários virtuais, né? Que era um projeto que eu tinha aqui no canal para poder gravar todos os dias a minha rotina, quais eram os meus sentimentos naquele dia, o que eu tava passando, né? Porque eu passei por um término, eu não estava bem, né, gente? Eu estava querendo entrar meio que em depressão, crise de ansiedade, não só por causa do término, mas porque também eu já tenho isso, né? Eu já tenho esse histórico, então eu estava vivendo um momento bem difícil da minha vida. Então eu quis gravar aquele diário virtual para ser como uma terapia para mim, né? E ao decorrer dos diários virtuais, vocês viram que eu passei muito mal, né? E as pessoas começaram a desconfiar que eu estava grávida. Depois, mais pra frente, eu comecei a desconfiar que realmente eu estava grávida. E hoje eu vim contar pra vocês aqui no vídeo de hoje, né? Quais foram os meus primeiros sintomas de gravidez, né? Nessa gestação. Desde o começo, né? Antes da menstruação atrasar, né? Então, gente, eu não sei as datas certas, tá bom? Quantos dias antes da menstruação, até porque eu não esperava estar grávida, né? Então, eu não sei qual vai ser a data certa, mas eu vou contando pra vocês o que eu senti, tá bom? Então, assim, eu lembro que, não sei se é ao certo a data certa, mas eu lembro que acho que eram uns 8 dias antes da minha menstruação atrasar. Eu lembro, gente, que eu fiquei muito mal de uma gripe, né? E eu achei estranho porque eu tinha acabado de me recuperar de uma gripe. Eu fiquei gripada, passou uma semana e eu gripei de novo. Então eu achei muito estranho. Eu fiquei muito ruim porque eu fiquei com o corpo todo mole, o corpo todo dolorido. Parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. Fiquei muito ruim, vocês viram aí no diário virtual, né, nesse dia. E, gente, nesse dia eu passei o dia... Eu lembro que eu cheguei do trabalho 2 horas da tarde e eu dormi até 6 e pouco, quase 7 horas da noite. No outro dia foi minha folga. Aí eu lembro que eu acordei 7 horas da noite, só comi, deitei e dormi. E no outro dia foi minha folga e eu passei o dia todinho dormindo. Depois disso, gente, passou o outro dia. E aí eu lembro que eu fui trabalhar, era numa sexta-feira. Aí eu fui trabalhar, aí eu tava com uma fome, eu comecei a sentir uma fome incontrolável. E nesse dia eu passei o dia todinho comendo, E eu falei, gente, tô comendo demais. E aí, quando chegou aqui em casa, eu deitei e dormi. Quando eu acordei passando mal de fome. Eu acordei me tremendo, sabe? Minhas carnes tremendo e parecia que tinha um buraco no meu estômago. E aí, eu fiquei com muita fome. Aí, eu lembro que eu comi uma marmita que tinha aqui guardada, sabe? E aí, foi que eu melhorei. Até início, eu não tinha suspeitado de gravidez, porque pra mim era por causa da gripe, não sei, né? Mas depois desse dia, dessa sexta-feira... Eu lembro, gente, que no outro dia eu já acordei com o bico dos meus seios bem dolorido. Eu lembro que quando eu fui botar o sutiã, sabe? Ficava aquele incômodo. Não era uma dor, ai que dor, mas era um incômodo. Aí eu comecei a achar estranho, porque quando é pra minha menstruação descer, eu sinto só que é ao arredor do seio, né? E nesse dia eu senti no bico dos seios, né? Senti uma dor, assim, uma dor não, era mais como incômodo, dolorido, sabe? E aí, gente, nisso eu acho que foi num sábado. Quando foi num domingo, gente, à noite, eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha lombar. Uma dor muito forte. Eu pensei, não, a menstruação vai descer. Só que eu achei estranho porque eu não sinto dor na lombar, né? Então comecei a sentir uma dor muito forte. Gente, não tinha posição pra me deitar, não tinha posição pra me sentar. Eu fiquei virando pra lá e pra cá, virando pra lá e pra cá. Aí eu lembro que eu tomei uma dipirona, aí depois de madrugada eu consegui dormir. Aí dormi, tá?
Passou segunda-feira, gente. Quando foi segunda à noite, me deu novamente essa dor na lombar, só que foi uma dor na lombar bem fraquinha, sabe? Bem mais fraca do que a outra, sabe? A outra tinha sido bem forte. Tá, falei, minha menstruação vai descer, né? E fiquei. Quando foi já no outro dia, na terça-feira, eu já comecei a sentir umas pontadinhas, leves fisgadinhas. É como se fosse uma cólica, mas não é uma cólica, é umas leves fisgadas do lado direito do útero. E, sabe, gente, parecia que tava ali agulhando, espetando, e aquela coisa entrando, e aquela pressão no útero, sabe? Aí eu pensei, tá meio que estranho isso, né? Tá meio que estranho isso. E aí eu tinha postado o vídeo no canal, e as pessoas, você tá grávida, Tainá, faz o teste que eu acho que você tá grávida. Eu comecei, depois desses outros sintomas eu comecei, eu acho que eu tô grávida. E nisso faltava, acho que já faltava poucos dias pra minha menstruação descer, eu não lembro muito bem, gente. Mas faltava poucos dias pra minha menstruação descer, né? E aí eu comecei a observar os sintomas, gente. O que eu notei? Depois que eu comecei a observar os sintomas, eu notei que meu rosto, ele encheu de espinha, ficou muito feio. Ainda tá cheio de espinha, como vocês podem ver, mas ficou bem mais feio. Encheu de espinha, gente. Outra coisa que eu notei também era um calorzão que estava me dando, sabe? Tipo, eu tô aqui do nada, tava com frio e tudo, e do nada subia aquele calorzão, aquela coisa assim, sabe? Parecendo que sua pele estava queimando, né? Aí notei esse calorzão também. Outra coisa que eu notei, que eu tava lá no meu trabalho, eu fui me olhar no espelho, gente, eu vi uma veia enorme aqui, gente, no meu pescoço, sabe? Bem pra fora assim, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Porque, tipo, eu nunca tinha reparado essa veia. Aí foi que eu fui olhar, gente, eu fui olhar meus seios e tinha duas veias aqui, uma descendo pra cá e outra aqui, gente, bem à mostra mesmo. Eu falei, gente, tô grávida. Agora eu tenho certeza que eu tô grávida. Vou só esperar a menstruação não descer, porque eu sei que eu tô grávida. E aí, gente, depois disso me deu prisão de ventre. E prisão de ventre é uma coisa que me deu em todas as minhas gestações. Então, quando me deu prisão de ventre, eu falei, tô grávida. Não tem como não, tô grávida. E aí eu lembro que no dia que foi pra minha menstruação descer, eu comprei um teste, né, de farmácia de gravidez, aquele de 6 dias antes da Clear Blue. E deu uma linha bem fraquinha, né? Só que eu fiquei assim, né? Será? Será que não é? Será que é? Aí depois de 2 dias eu comprei outro teste, repeti e deu novamente uma linha bem fraquinha, tá? Aguardei, né? E nesse outro teste que eu fiz, eu lembro quando foi de noite, gente, eu senti uma dor tão forte na lombar, gente, que aqui do lado da minha casa tem um hospital, eu moro de frente pro hospital, graças a Deus. Que de madrugada eu fui correndo pro hospital, gente, eu não estava aguentando de tanta dor na minha lombar. E eu falei, gente, se eu não tiver grávida, eu tô com alguma doença, porque não é possível, gente, o que eu tô sentindo. E aí eu lembro que eu corri pro hospital, né? E aí, gente, tomei remédio na veia, até falei pro médico que eu tava suspeitando que eu tava grávida, né? Fiquei com medo de tomar o remédio, mas tomei umas agulhadas na bunda, sabe? E foi que... aí a dor não melhorou, só que deu uma aliviada. Aí eu vim pra casa, eu lembro que eu não consegui dormir direito, aí eu passei o dia todinho nesse dia também, no outro dia com a dor na lombar, sabe? Tava mais fraca. Quando deu umas 6 horas da noite foi que a dor passou, graças a Deus, nunca mais eu senti ela. Graças a Deus, gente, porque é uma dor terrível, terrível, vocês não têm noção. E aí eu lembro que antes desses fatos também, gente, eu tive algumas quedas de pressão. É como eu falei, eu não lembro quais foram os dias, mas eu tive algumas quedas de pressão, tá bom? E outra coisa também, gente, que eu tive foi muita vontade de comer pimenta. Então eu não podia ver uma pimenta, nada com pimenta, que já a minha boca enchia de água, eu queria comer aquela coisa com pimenta, sabe? Eu tava comendo muita pimenta, né? Então não sei se isso é relacionado à gravidez, alguns sintomas da gravidez. Outra coisa que eu senti também, gente, teve uma noite que eu senti muita dor nas minhas pernas. Eu até pedi para as crianças fazer uma massagem nas minhas pernas, mas foi só uma noite também, então não sei se está relacionado à gravidez, né? Mas eu pedi para as crianças fazer uma massagem nas minhas pernas, porque eu não tava aguentando de dor nas pernas, né? E aí, gente, depois disso, né, eu fiz outro teste de gravidez, né, e deu uma linha bem fraquinha novamente. Fiz com a primeira urina do dia, só que deu mais fraquinha, só que deu mais forte do que os outros. Aí eu lembro que eu fui assistir vídeos de descobrir na gravidez e tal. Aí eu assisti um vídeo da Lara Ferreira, que ela falou que no teste de farmácia dela tinha dado uma linha bem fraquinha, só que ela só conseguia ver se ela colocasse pra luz. E a minha não, claramente eu estava vendo a linha ali, só que tava fraca. Aí ela falou que pegou e fez um teste digital e apareceu lá, grávida e as semanas. Eu falei, quer saber, eu vou na farmácia agora e vou comprar esse teste. Fui na farmácia, comprei o teste e fiz o xixi. E coloquei o teste na urina e foi quando apareceu lá o vídeo que vocês viram, grávida de 1 a 2 semanas, né? Lá mostra as semanas da concepção. E no momento que eu descobri, eu estava de 4 semanas, muito no comecinho, né, gente? E aí descobri essa gravidez, né? E, gente, assim, no momento, no começo a gente não acredita, né?
E principalmente agora, hoje eu estou com 5 semanas de gravidez, gente, eu tô me sentindo tão bem, eu não tô sentindo mais nenhum sintoma. O único sintomas, assim, que eu tô sentindo, que é uma leve dorzinha de cabeça, sabe? Uma leve dorzinha, mas não dá toda hora, é de vez em quando que dá. E de vez em quando dá um leve enjoozinho, mas não fica muito tempo, gente, rapidinho passa. Eu perdi o apetite nessa semana, né, então não tô comendo muito mais. Porque, como eu falei, eu tô com um leve enjoozinho, então às vezes eu olho pra comida, não é aquele enjoo de dizer, ai, tô enjoada. Mas eu olho pra comida e eu vejo que eu não quero, sabe? Eu fico, ai, eu não quero isso, eu não quero comer isso, ai, eu queria comer uma coisa diferente, entendeu? Mas, gente, eu tô me sentindo tão bem, não tô sentindo mais fisgada, né? Não tô sentindo dor de lombar, não tô sentindo nada, que eu não tô acreditando que eu tô grávida, né? Vou fazer sexta-feira, agora eu vou fazer 6 semanas já. E aí hoje foi a minha primeira consulta no pré-natal, ó, já ganhei minha cadernetinha da gestante, né? Fiz alguns exames de sangue, né? Ela passou outros exames também. Passou essa pomadinha aqui, gente, pra me passar, porque eu tô com um corrimentozinho, mas isso é assunto pra outro vídeo, porque eu pesquisei sobre isso também, não achei nenhum vídeo falando sobre isso, então eu vou gravar, porque eu sei, tenho certeza que vai ajudar outras mamães que estão passando a mesma coisa que eu, né? Mas esses foram os meus sintomas de gravidez, né? Depois disso eu fui fazer, depois no mesmo dia, no dia que eu fiz o digital, que apareceu as semanas de gravidez, a grávida e tal, no outro dia cedinho eu fui fazer o de sangue e estava lá o meu positivo, né? Tava dizendo que eu estava grávida. E como eu falei, sexta-feira eu vou fazer 6 semaninhas de gravidez. E, gente, eu quero fazer muito a transvaginal, né, ecografia, pra saber como é que tá o neném, como é que, né, tá evoluindo essa gravidez. Mas eu vou esperar completar 7 semanas, gente, porque eu lembro que a do meu filho eu fiz muito cedo e não apareceu neném, só apareceu um saco gestacional e eu tava com um descolamento. Então foi um momento muito aflito pra mim, porque o médico me tratou super mal, falou que não tinha neném, isso. E graças a Deus, depois de 2 semanas eu repeti, tava lá meu bebê. Então não quero que acontecesse a mesma coisa comigo. Eu tô bem aflita, né? Quando a gente passa por isso, a gente fica aflita, né? Na próxima gestação. Mas eu sei que Deus tá no controle, como eu falei pra vocês. Não tô sentindo nada, tô me sentindo super bem. Tô me sentindo tão feliz, gente, essa semana que eu tô até estranhando, né? Vamos ver, né? Qual vai ser os próximos sintomas, se eu vou ter esse negócio de enjoo. Porque eu lembro que dos meus outros filhos eu tive. Não lembro se do Paulo eu tive, mas eu lembro que da Alice eu tive muito enjoo, eu vomitava demais, eu passava muito mal da Alice. Acho que é porque também eu não me alimentava direito, né? Não tinha como comer e me alimentar. Do Paulo, gente, a única que eu passei mal, eu lembro que uma coisa que eu passei muito mal foi a azia. Que eu ia chorando pro hospital do Paulo de azia. E a azia, ela não dava aquela azia que ficava aqui, ela dava uma azia que doía na minha nuca. Eu não sei explicar, gente, mas a dor que eu sentia da azia era na nuca. Dava azia aqui, mas dava uma dor na nuca. E eu lembro que eu ia gritando pro hospital de dor de azia, sabe? Mas eu espero que essa gravidez seja abençoada, né, gente? Eu tenho entregado essa gestação todo dia nas mãos de Deus e pedido pra Ele cuidar de tudo e de cada detalhe, sabe? E daqui uns meses eu tô com meu pacotinho nos braços, né? E é isso, gente. Esses foram os sintomas que eu senti. Você que é mamãe, que descobriu ou está aí tentando descobrir se está grávida, coloca aí nos comentários os sintomas que vocês, né, estão sentindo, os sintomas que vocês descobriram, né, gestação de vocês. Se inscreve no canal, que agora daqui pra frente vai vir muitos vídeos sobre maternidade, sobre enxoval, sobre isso, sobre aquilo, né, gente? Tô amando essa fase da maternidade, né? Apesar de eu ser uma mãe solo, gente, eu estou muito feliz, né? Porque essa criança veio no momento certo, essa criança, sabe, foi resposta de oração. E eu creio num Deus que sabe fazer tudo perfeito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijão. Tchau!